Oi, pessoal. Bom, vamos dar continuidade aqui à nossa evolução de conteúdo em cima do Arena. Tá? Na semana passada, na aula anterior, né, a gente trabalhou aí com os transportadores, né, e eu lembro de ter comentado com vocês que a gente tem dois tipos de transportadores, né? Vamos recapitular aqui antes da gente começar. Então, são duas formas de você considerar recursos, né, vamos dizer assim, de uma entidade até a outra dentro do Arena. Então, a primeira forma, a gente trabalhou no último encontro, e trata-se de uma forma flexível, né, simbolizando aí possíveis carregadores, AGVs ou empilhadeiras, enfim, elementos que não têm restrição de movimentação, né? Ou seja, podem fazer movimentos que não estão correlacionados com os movimentos que o código que você construiu tem. Tá? É mais ou menos esta a ideia. Né? E hoje a gente completa esse pacote aí de formas de transportes com os transportes rígidos. Né? Por que seriam rígidos? Porque eles não podem, assim como os flexíveis, fazer o movimento contra, né, o movimento do código. Tá? Então, para esses casos, você tem como exemplos, né, esteiras transportadoras, você tem como exemplo uma própria linha de produção, né, onde o componente vai se movimentando nessa linha, como se fosse uma linha de montagem veicular, né? O chassi vai se movimentando e os processos vão acontecendo nessa linha específica. Tá? Então, isso muda um pouco as coisas, os comandos também são diferentes, né? E a ideia é mostrar para vocês isso nessa videoaula. Então, diferentemente aqui da abordagem anterior, você não vai usar mais o request, né? Seria a requisição, e você não vai usar mais o transporter. Você vai estar trabalhando aqui com o access, que seria a ideia de solicitar um acesso, né? A um espaço, a uma esteira ou uma linha de produção. E você vai ter o convey aqui, que seria justamente a ideia de você convergir, né, para uma direção, de você levar esse insumo, essa entidade para uma determinada direção. Então, vou criar um exemplo aqui mais simples. A gente vai aqui nos processos discretos inserir uma entrada. Seria aqui a nossa entrada 1. Deixa eu ajustar aqui a minha tela primeiramente. Vou puxar esse elemento para cá. Agora acho que eu consigo enquadrar todo mundo aqui. Legal. Então, vou ter aqui a minha entrada. Vamos setar ela aqui em uma entidade por minuto, por exemplo, talvez 5 minutos, cada 5 minutos exponencial uma entidade. Nós vamos ter aqui nos materiais, né, o enter, esse não pode faltar nunca, né, ele demarca aí o início, né, da tua esteira, assim como em transporte, para fazermos a definição de distâncias, aqui em esteiras, em correias transportadoras, a gente vai ter o enter para fazer a definição de segmentos, tá? Não precisa existir ali, né? Então, vamos supor que você vai ter uma entrada e essa entrada vai entrar numa esteira transportadora, né? Então, você vai definir ali um access, seria o teu acesso, você vai ter um atraso que possivelmente pode ser definido, né, como sendo um tempo de carregamento, né, você está colocando material nessa esteira, isso pode agregar um tempo, e aqui o convey, né, que vai direcionar isso para uma determinada localidade. Eu vou fazer um movimento único, né, como se eu tivesse aqui saindo do almoxarifado e entrando na esteira transportadora. Tá? Indo até uma direção, por exemplo, poderia ser a entrada de uma máquina, vamos supor. Tá? Então, é claro que esse cara vai levar a entidade até um outro enter, né? Que poderia ter uma máquina aqui, podemos até exemplificar ela, se for o caso. Vamos lá. Processos, processos aqui. Vamos conectar esses dois elementos, e depois do processo você tem o fechamento aqui do nosso programa. Tá?
Então, conectamos ele aqui também. Vamos aos detalhes, né? Os dois enters eu não vou mexer nesse primeiro, tá? Ele vai ser o meu enter 1.station, que acho que essa é a variável importante aqui. Lembrar que, como a gente discutiu, né, no transporte, em transporte, quando eu não tenho um transporter, quando eu tenho um enter que não é destino de um transporter, eu não altero o transferin, né? Então eu não vou mexer nisso aqui. Tá? Esse segundo enter eu já vou fazer uma alteração, né? Ele vai ter aqui um atraso, que seria o descarregamento. Eu vou botar em torno aí de 1 minutinho, tá? Sem valor agregado, né? É como se eu levo um tempo para carregar, que vai ser por esse delay aqui, e levo um tempo para descarregar também dessa esteira, que vai ser o atraso do próprio enter. E aqui, né, eu vou ter um exit, né, vou exitar aqui a minha entidade dessa esteira, tá? Eu não sei ainda qual o nome que eu vou dar, mas aí eu volto aqui e completo. O access. O access é como se fosse aquele buffer, né, de espera ali, onde se não tiver espaço na esteira, por exemplo, você vai segurar a peça, né, e toda a esteira, assim como toda a entidade a ser carregada, depende de carregadores, depende de uma variável que é finita, né, ou seja, ela não é infinita no sistema. Tá? Então, ela tem aqui a definição, né, por esteira, tem outras opções, mas a gente vai usar esteira. O nome, né, eu vou chamar aqui de esteira 1, vamos supor, e uma fila definida. Tá? Então, um pouco mexo aqui nesse ponto. O atraso. Vou colocar de 1 minuto também, só para constar aqui, 1 minuto de carregamento, não valor agregado, né? Esse é nosso atraso. E o convey aqui vai seguir o nome, né, que foi trabalhado aqui no access, que seria o conveyor 1, né? E o destino aqui vai ser o enter 2, né? Afinal ele está indo para cá, né? Então enter 2, ok. E agora eu tenho o meu nome aqui que eu posso colocar, né? Então o meu conveyor name só vai aparecer um, é o conveyor name conveyor 1, né? Ok. O processo a gente não chegou a mexer, mas vamos inserir aqui um recurso, meu recurso 1, o trabalho em minutos, vou pegar aqui o básico, né? 5, 10 e 15. Tá? Ótimo. Ok. Se eu rodar agora, eu vou ter problema, né? Porque assim como em transporte, né? Eu não conheço o comprimento dessa esteira, eu não sei quanto cada entidade ocupa da esteira, então eu preciso definir algumas informações antes de pensar em executar aqui o movimento do código, né? Então, vamos lá, em construção aqui de materiais, né? Aliás, em manipulação de materiais, a gente vai ter aqui o segmento. Então, essa é uma diferença importante agora, né? Não é mais distância, então são segmentos de linhas ou segmentos de esteira. Ele puxa aqui para você, né, o tipo de segmento que você tem, então clicando 2 vezes aqui ele vai abrir, né, a telinha do segmento. Você vai definir, ó, esse é teu nome de segmento, é um nome importante a ser guardado. Você vai ter aqui o início, né, que seria o meu enter 1, por exemplo, que é esse ponto aqui. E você vai ter os next stations, né? Porque a esteira pode ter várias paradas diferentes, né? Então eu vou adicionar aqui uma parada que é o meu enter 2, por exemplo. Tá? É uma distância de 50 unidades de comprimento aí desse enter 2. Tá? Ok. Importante aqui, diferente de transporte, é que agora faz muito sentido você definir a ordem certa, né? Lá nas distâncias, tanto faz, né? Se eu definisse o início ou o fim, a ordem, né? De quem é o primeiro, quem é o segundo, porque eu poderia ir e voltar da maneira que eu quisesse. Aqui nesse caso, eu não posso, ó, tanto que ele taxa muito, né? O início aqui. Qual é a estação de início que você vai ter, né? Então dá para botar o 2 aqui e o 1.
tá? Ele precisa dessa ordem correta, porque ele não fará o processo de volta, ele não fará o retorno, tá? Então, isso é bem, bem importante. E perceba que eu posso, né, ter outras estações, né, como se eu fizesse aquela parada, e aí eu tenho uma continuidade, né, a partir dessa parada para uma outra localidade, dando a ideia bem clara, né, de que se for uma linha produtiva, você vai fazendo os processos à medida que a esteira vai avançando. Tá? O outro ponto aqui é a própria esteira, né? Então, vamos clicar duas vezes aqui, Conveyor. A gente clica duas vezes aqui, ele abre algumas informações importantes. Então, o nome do segmento é importante, né? Porque você tem que casar esse nome aqui com o nome em que os segmentos foram criados, senão não faz sentido, né? Você teria problemas. E o tipo de abordagem também é muito importante, se é acumulativa ou não acumulativa, tá? O que significa dizer isso? Se o teu tipo de esteira for acumulativa, né, significa que se você tiver algum processo nas paradas, por exemplo, da tua esteira, você para a esteira, tá? Então é como se a esteira parasse, você faz a operação e aí você continua o processo. Se a tua esteira for, isso se ela for não acumulativa, tá? Então ela para, só me ter certeza, exatamente, ela para toda vez que você tem uma operação. Já a esteira acumulativa, né, ela continua funcionando, ela continua em execução, mesmo que você tenha uma determinada parada. Tá? Então, isso me lembra muito, né, uma linha de produção automobilística, né, quando você tem a montagem do interior do automóvel, né, é exatamente isso que acontece, né, a tua linha é acumulativa, né, o chassi vem montado já e o próprio operador ele se desloca junto com a linha, né? Então ele faz a operação que precisa ser feita enquanto a linha está em movimento, ou seja, ela não para efetivamente. Tá? Então, claro, aqui o software está te dando opções, né? E de acordo com a tua linha, você vai ter uma realidade ou outra. Tá? Eu vou botar não acumulativa aqui, só para a gente brincar um pouquinho com isso. Vou dizer aqui que a minha velocidade é 10 por minuto. Tá? É muito isso. Talvez aqui 10 entidades. Tá bom, pode ser 10 por comprimento, não tem problema. Tá? Cell size, tá, é um ponto importante. Cell size, ele é o quanto a entidade ocupa da tua esteira, né, transportadora. E você tem que entender que você não pode colocar pedaços de entidade nessa esteira. Tá? Isso quer dizer o seguinte, a divisão entre o comprimento do segmento que você definiu anteriormente e o teu cell size não pode gerar resto. Tá? Tem que ser sempre um múltiplo, um tem que ser sempre múltiplo ou submúltiplo do outro, né? Vamos supor. Se eu disse que meu comprimento de segmento era de 50 unidades de comprimento, eu não posso colocar um cell size de 3. Tá? É mais ou menos isso, porque 50 por 3 daria ali um número de peças mais alguma parte, e eu não posso quebrar a peça para colocar na esteira. Então, se eu coloco que o meu cell size vale 10, então significa que eu posso carregar 5 peças na minha esteira, 50 por 10. Né? Se eu coloco que vale 2, posso carregar lá o valor que vai dar aí 25, né? 25 peças na esteira ao mesmo tempo. Enfim, essa é a lógica que você tem que entender, tá? Essa relação, essa divisão entre tamanho de segmento e cell size não pode gerar resto. Eu vou colocar aqui 10, cell size de 10. Tá? Então é isso. Feito esse ponto, né, feitas essas correções, eu acredito aqui que o software vai funcionar. Tá? Vamos só reduzir aqui a velocidade. Bem aqui, ó. Exatamente. Então está acontecendo, né? Ele está sempre movimentando aqui as entidades, acumulando aqui no processo 1, né? Mas o movimento de esteira está
funcionando, temos peças saindo, né? Vamos ver como é que isso funciona, fazer um desenho disso, né? Ver essas pecinhas se movimentando aqui na tela gráfica, tá? Então a gente pode pegar aqui, ó. Vamos ver aqui. Execução, não. Desenhar, ó. Não, também não. Opa, animar é a barra certa. Então, você vai encontrar aqui, ó, as opções, ó, de definição de rota, segmento, distâncias, tá? Eu vou pegar o segmento, que é o que a gente definiu até agora, ó. O segmento, ele abre uma janelinha que é essa aqui. Aí eu vou pegar aqui, ó, tem que cuidar bem com isso, ó. Qual é o identificador, ó, de segmento? É o conveyor 1.segment. Da onde que ele vai, para onde que ele vai? Então, vai daqui do Enter 1 para o Enter 2, ó. Vamos lá. Clicou uma vez, afastou a distância que você quer, clica 2 vezes para fechar. Dois cliques rápidos, né? Aí, fechou. Com ele selecionado, aqui, tá vendo que se eu selecionar, clicar, ele fica selecionado, né? Ele aparece até o conveyor 1.segment. Aqui, ó, em desenhar, se eu não me engano, exatamente, você vai encontrar, ó, um padrão de linha, ó. Ele vem com vários desenhos já prontos, ó. Você dá um mais aqui, você vai encontrar algumas esteiras, ó, tipo essa conveyor 1 aqui, ó. Ele troca isso para esse modelo, tá? Mais bonitinho aí, né? Só tem um detalhe importante aqui. Se você rodar agora, ó, eu acho que o software vai fazer sumir esse elemento aqui, ó. Engraçado isso, né? Mas é uma falha que tem aqui, olha lá, tá? Eu não sei, gente, o que acontece, tá? Eu até imaginei que eles fossem arrumar, né, esse bug aqui no software, mas parece que não arrumaram, tá? Então, eu resolvo isso da seguinte forma, ó. Eu forço um erro, tá? E aí o software se ajusta em relação a isso. Então, eu clico 2 vezes aqui, ó, e eu troco aqui o nome do segmento. Ó. Eu coloco em vez de 1, 2, por exemplo, forçando o erro, né? Forçando o erro. Ok, a hora que eu rodar, ele vai dar o erro. Ele vai dizer, olha, não estou encontrando o segmento aí associado, né? Para definir as distâncias que você colocou. Aí eu dou um encontrar aqui embaixo, ó. Ele me leva para cá, diz que o problema está aqui. Eu digo, muito que bem. Dou um stop aqui e entro de novo nesse modelo. E agora corrijo, né? Volto ao valor anterior aqui, que era o conveyor 1.segment. Né? Ok. Eu acho que agora vai dar certo. Ó. Agora ele vai rodar, exatamente. Ó. Ele mantém a peça ali, ó, tá? E a coisa funciona sempre muito que bem. Tá? Tá umas travadinhas aqui, mas tá ficando legal. Ó. Funcionou bem certinho. Tá? Vamos testar alguns erros, os erros que a gente definiu em transporte, ver se o software tem algumas restrições por erro aqui. Ó. Então, vamos supor que você não deu um transferin, o exit conveyor, né? Vamos dizer, deu um none. Então, ok. Forçando o erro, né? Vamos ver que erro que ele dá, o que ele faz. Acho que ele vai passar 5 peças só e depois ele não vai deixar mais entrar mais nada. Ó. Exatamente. Travou aí, né? Não tem a liberação, não tem mais como avançar. Tá? Então, realmente, cuidado, né? Não se esqueçam aqui de dar a saída, né, das peças, senão não vai ter mais espaço nessa tua esteira. Outro ponto que a gente tinha de erro na outra versão ali, no transportador, né, se eu desse um transfer, um exit conveyor aqui, onde eu não tenho especificamente, né, um convey indicando como um destino. Ó, que erro que ele vai dar. É a mesma coisa, né? Nenhuma célula foi alocada para essa entidade. Então, aqui, né, eu não posso aí definir, né, um transferir. Então, nada. Resgatando tudo isso, botando a original, beleza. Software funcionando. Tá? Um bom exercício agora, se vocês quiserem testar, né, vocês entregaram aquele exercício do transportador, né? Então, vocês fizeram da aula passada, né? Vocês fizeram ele inteiro movimentando por transportadores flexíveis. Vocês podem transformar aquele exercício inteiro para
correias transportadoras, tá? Você vai trocar lá o Access, trocar o request pelo Access, né? Trocar o transporte pelo convey, e aí você vai precisar estruturar as distâncias certinhas, né? Para a coisa toda funcionar. Seria um exercício interessante, tá? Mas não precisa aí fazer isso, né? Basta no caso da atividade, basta você entregar esse exercício que você concluiu aqui lá no Blackboard, tá? Para você ganhar aí as presenças, parte das presenças, vamos dizer assim, parte das presenças dessa aula, tá? Grande abraço, pessoal. Vamos seguindo aí, vamos evoluindo dentro do Arena.